Olá, estamos de volta. Eu sou Daniele Popov e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No bloco anterior, você viu que o governo federal vai destinar R$1 bilhão para a intervenção no Rio de Janeiro. Ficou sabendo também que a crise humanitária na Venezuela mobilizou hoje os presidentes de Brasil e Colômbia, que buscam a pacificação política no país vizinho e formas de ajudar os imigrantes. Agora a gente abre este bloco já falando sobre o Fórum Mundial da Água, que pela primeira vez é realizado no Brasil e reúne autoridades de vários países. Hoje foi um dia em que parlamentares assumiram compromissos em relação à gestão de recursos hídricos. Quem tem os detalhes pra gente é Mariana Jungmann, que está lá nos corredores do Fórum Mundial, né, Mari? Boa noite. Oi, Dani. Pois é, hoje eu estou falando aqui diretamente da Vila Cidadã, no Fórum Mundial da Água. E olha, pela manhã a gente já começou com discussões importantes aqui. Depois à tarde a gente teve um dos pontos altos do fórum, do dia de hoje no fórum, que foi a reunião de parlamentares de mais de 100 países de todo o mundo, né? Parlamentares que vieram discutir como os poderes legislativos podem trabalhar para ajudar o direito das pessoas de acesso à água e também a proteção dos recursos hídricos. E aí eles chegaram a uma proposta de uma declaração de Brasília que vai ser semelhante à Carta de Brasília, que a gente falou dela aqui ontem, que está sendo formulada por juízes e promotores. Então, os parlamentares também vão fazer uma declaração semelhante, um documento em que vão assumir ali compromissos dos parlamentares para esse fim. Esses compromissos incluem o comprometimento ali com a alocação de recursos orçamentários e não orçamentários para essa finalidade e também o comprometimento ali de compartilhamento tecnológico para esse fim, entre outras coisas. Outro tema que foi debatido aqui hoje pela manhã, começou pela manhã e seguiu também à tarde, foi a questão do uso da água para a agricultura, e esse tema interessa profundamente ao Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E aí nosso ministro da Agricultura, Blairo Maggi, participou desse painel que foi promovido pela Agência de Agricultura das Nações Unidas, conhecida como FAO. O ministro Blairo Maggi falou que o Brasil utiliza em 90% da sua agricultura, ela é não irrigável, ou seja, ela utiliza apenas o ciclo natural de chuvas. Apenas 10% da nossa agricultura, segundo ele, é irrigável. E aí o ministro procurou desmistificar a ideia de que o Brasil usa muita água também para a produção de carne, né, para a produção animal. E aí ele falou sobre isso. Vamos acompanhar um trecho do que ele disse. A água ela é reciclada no processo, não há a exportação de água conforme, às vezes falam. Por exemplo, fala assim, precisa de 15 mil litros de água para fazer 1 quilo de carne. Quer dizer, não é verdade, isso é uma lenda urbana, é uma coisa que foi começada a ser dita, continua sendo dita sem nenhuma explicação científica para isso. A verdade é que 1 quilo de carne não leva 1 quilo de água, né? Então a gente precisa discutir essas questões. E para nós que fizemos agricultura no Brasil, sem irrigação é apenas um aproveitamento das chuvas naturais que nós temos. Pois é, por outro lado, a própria FAO, né, a própria Agência das Nações Unidas, recomenda a irrigação quando utilizada de forma moderna e tecnológica, porque essa irrigação ela pode aumentar em mais de 2 vezes a produção de alimentos no mesmo espaço, né? E isso ajudaria a diminuir o que a gente chama de fronteira agrícola, ou seja, a necessidade de abrir novos espaços para a produção de alimentos. Aí, nesse sentido, foi o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, que falou hoje, disse que o governo federal vai editar uma medida provisória para estimular, então, a irrigação, estimular ali as propriedades que utilizem irrigação. E também o Senado incluiu a questão da água na sua pauta, vai votar 3 projetos de lei sobre esse tema nos próximos dias, está incluído na pauta, um deles também para conceder incentivos financeiros, né, incentivos fiscais para quem construa utilizando aí menos recursos hídricos. Dani.
Obrigada, Mariana. Ela que fica aí a semana inteira no Fórum Mundial da Água e trazendo as informações aqui pra gente. Agora eu vou voltar a falar com a Jéssica Gonçalves lá na Rádio Nacional, porque ela tem informações, né, Jéssica, sobre a agenda legislativa da indústria que foi divulgada hoje, né? É sim, Dani, a Confederação Nacional da Indústria apresentou hoje uma agenda com 14 propostas de leis em tramitação no Congresso Nacional, com aprovação considerada urgente pelo setor. Essas propostas fazem parte da Agenda Legislativa da Indústria 2018, documento que apresenta um total de 129 propostas classificadas como estratégicas. Entre as propostas defendidas pelos empresários estão as reformas tributária e previdenciária, a regulação do tratamento de dados pessoais, incentivos à pesquisa científica e tecnológica, melhorias na Lei Geral de Micro e Pequenas Empresas e a regulamentação do lobby. Para a concepção da agenda legislativa, foram consultados 1.250 sindicatos que congregam mais de 700 mil empresas, além de associações setoriais. Daniela, é com você. Obrigada, Jéssica. E por falar na agenda que envolve a iniciativa privada, o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, incluiu mais 31 novos projetos ao programa, somando 175 projetos no total. 70 deles já foram entregues. Desse novo pacote, quase tudo pertence ao setor de energia. Serão 24 novos lotes de linhas de transmissão. Esses novos lotes serão leiloados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, o que, segundo o governo, gerará mais de 8 bilhões de reais de investimentos em 19 estados. O leilão está marcado para junho. 7 projetos foram considerados qualificados para integrar o PPI, todos da área de logística, com a concessão de 7 terminais portuários. São 3 terminais de combustíveis no Porto de Cabedelo, na Paraíba, 2 terminais de granéis líquidos no Porto de Santos, em São Paulo, e 2 terminais no Porto de Suape, em Pernambuco. Na reunião, o Conselho também definiu as competências da Eletrobras e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, no processo de desestatização da Estatal de Energia Elétrica. O ministro do Ministério do Meio Ambiente participa fazendo a governança de todo o processo. E a gente fala agora sobre saúde, voltamos a conversar com a Jéssica Gonçalves na Rádio Nacional, que tem informações sobre as ações para o enfrentamento da febre amarela no país. Tem novidade aí do governo, né, Jéssica? É isso mesmo, Dani. Olha, o Ministério da Saúde anunciou hoje que todo o território brasileiro vai ser área de recomendação para a vacina contra a febre amarela. A ampliação será feita de forma gradual, começando neste ano e sendo concluída até abril de 2019. A medida é preventiva e tem como objetivo antecipar a proteção contra a doença para toda a população em caso de um aumento na área de circulação do vírus. Alguns estados do Nordeste e parte do Sul e Sudeste não fazem parte das áreas de recomendação de vacina. 77 milhões e meio de pessoas devem ser vacinadas com a ampliação da vacinação. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia são os primeiros a estenderem a imunização. O Ministério da Saúde informou que a ampliação não vai alterar o número de doses previstas para este ano, que é de 49 milhões. Dani. Obrigada, Jéssica, pelas suas informações. Nós vamos voltar a conversar com a Carolina Pimentel, que é ao meu lado, que tem informações do Judiciário, né, Carol? A gente vai falar, na verdade, de uma operação da Polícia Federal que deflagrou na manhã de hoje, uma operação que investiga o tráfico de pessoas para os Estados Unidos, para o Brasil e também para o México. A investigação apurou que um criminoso prometia aos imigrantes trabalho no Brasil e nos Estados Unidos e entregava documentos falsos em áreas restritas do aeroporto de Guarulhos. Há indícios de que os traficantes estrangeiros se associaram a funcionários de companhias aéreas e colaboradores terceirizados do aeroporto de Guarulhos. Os investigados responderam pelos crimes de tráfico de pessoas e podem pegar até 8 anos de prisão. Vamos voltar a falar com a Jéssica Gonçalves, que tem informações sobre uma decisão de agora há pouco do ministro do Supremo, Edson Fachin, sobre prisão após segunda condenação em segunda instância. Perdão, vamos lá, Jéssica.
Pois é, Carol, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou hoje um recurso que havia sido protocolado contra a decisão do plenário da Corte sobre a execução de pena após a condenação em segunda instância da Justiça. O recurso tinha sido protocolado na semana passada pelo Instituto Ibero-Americano de Direito Público contra a decisão de outubro de 2016, quando o plenário do STF permitiu que pessoas condenadas em segunda instância fossem presas de imediato para cumprimento de pena. No recurso, a entidade pretendia suspender os efeitos da decisão até que fosse julgado o mérito da questão, já que até o momento somente foram analisados os pedidos de liminar nas ações. Fachin, no entanto, entendeu que o recurso não seria procedente porque as ADCS sobre a prisão em segunda instância já estão prontas para julgamento, restando apenas serem incluídas em pauta pela presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. E como nós falamos no final do primeiro bloco do programa, Carmen Lúcia tem dito que não há motivo para que o tema volte a ser discutido em plenário neste momento. É com você, Dani. Obrigada, Jéssica, pelas suas informações. E com essa informação a gente encerra nos Corredores do Poder de hoje. Lembrando que você pode conferir outras manchetes na Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br. Uma boa noite para você e a gente volta amanhã.